Boa tarde, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o professor David Vinícius, do canal Guerra Cultural. Com essa retomada do canal, eu quero iniciar um estudo dentro de uma matéria da teologia chamada homilética. E para falar desta matéria homilética, eu quero basear num livro de um autor que é Gilton Moraes, Homilética do Púlpito ao Ouvinte. Então vamos tirar várias aulas deste livro e assim vamos aprofundando dentro deste assunto. E para iniciarmos a aula de hoje, para dar o pontapé inicial, eu quero usar uma frase ou uma ideia do escritor Sertilange, que está baseada no livro A Vida Cultural, que ele diz o seguinte: se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Então, Sertilange vai trazer esta ideia que se nós queremos servir a Deus com a nossa inteligência, se temos um objetivo, se temos isso em mente, então o estudar é algo grave para nós. Então eu devo estudar, eu tenho que me aprofundar nos estudos para que eu possa servir a Deus com a minha inteligência. Porque servir a Deus não é cometer um suicídio intelectual. Ou seja, você serve a Deus também com a sua inteligência. Então eu quero falar, vou iniciar a aula de hoje com essa frase e assim vamos dar início sobre a matéria homilética. Então, falando sobre homilética, a primeira particularidade que a gente começamos a observar é que homilética, a título de informação, vem do diálogo, do grego dia, que significa através, e logos, palavra, que significa comunicação através da palavra. Então, já iniciando de forma clara, de forma tranquila, homilética é como se fosse um diálogo. Um diálogo. O que é um diálogo? Uma comunicação através da palavra. Então, através da palavra, nós temos essa comunicação. Os gregos davam à conversa o nome de homilia, de onde nos vem a palavra homilética. Os romanos a chamavam de sermones, de onde nos vem a palavra sermão. Note bem, homilia e sermones são simples sinônimo, que significa apenas conversar. Então, tanto os gregos, tanto os romanos, por mais que eles usavam uma terminologia diferenciada, mas o fim daria o mesmo, que tanto sermones ou tanto homilia dá o sentido de conversa. Então, a homilética é nada mais nada menos do que uma conversa, do que fala, do que transmitir algo através das palavras. A partir da reforma do século XVI, quando a Bíblia passou a ser o centro da pregação, a homilética passou a ser a arte de pregar o Evangelho. Então, a partir do século XVI, quando a Bíblia passou a ser o centro da pregação, a homilética passou a ser a arte de pregar o Evangelho. Então, por isso que é importante estudar a homilética. Por que é importante estudar a homilética? Porque nada mais, nada menos é a arte de pregar o Evangelho. A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens. Então, a partir do momento que os pregadores cristãos começam a estruturar as suas mensagens, dar um corpo à sua mensagem, aí nós estamos vendo essa importância, esse nascedouro da homilética no meio cristão. A homilética põe o conteúdo do sermão em ordem. Então, qual que é a importância da homilética? É porque a homilética, ela coloca o estudo do sermão em ordem.
Em vez da pessoa chegar num púlpito, numa sala de aula, um professor de escola dominical, e ensinar o conteúdo de forma desordenada, a homilética vem e nos ajuda a organizar o conteúdo. E o que é o conteúdo? Representa o que deve ser ensinado, tendo em vista a aprendizagem do aluno. Então, o conteúdo é nada mais nada menos do que aquilo que deve ser ensinado. Para quê? Para o aprendizado, em vista do aprendizado do aluno. Então, se nós estamos com essa visão do aprendizado do aluno, de levar o aluno a aprender a palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Levar um conteúdo organizado, um conteúdo com corpo, um conteúdo ali que seja fácil de compreensão, não um conteúdo bagunçado, uma hora você fala de uma coisa, uma hora já fala de outra, já não sem pé, sem cabeça, mas não, a homilética, ela nos ajuda a organizar o conteúdo. E o que o conteúdo envolve o que neste conteúdo? Informações, dados, conceitos, fatos, etc. Então, quando nós falamos do conteúdo, o conteúdo vai envolver informações. Então, eu tenho que trazer informações sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo, o qual eu vou trabalhar, o qual eu vou transmitir para os meus ouvintes. Então, se eu não trago informações para os meus ouvintes, como os meus ouvintes vão sair da sala de aula com conteúdo? Vão sair da sala de aula com aquele aprendizado, se não passei um conteúdo sólido para os meus alunos. Então, a homilética, ela nos ajuda a fazer isso, a organizar, né, o nosso conteúdo, as nossas informações, colocar certinho as informações no devido lugar. E aqui, a título de informação, vou fazer aulas muito didáticas, muito simples, muito objetivas, que dê para qualquer um colocar em prática o que está sendo ensinado aqui neste canal. A homilética é a arte de ordenar as ideias do pregador para que elas sejam entendidas pelos ouvintes. Então, se eu sou um professor, sou um pregador e etc., eu tenho que ordenar as minhas ideias. Eu não posso chegar no altar ou na sala de aula e ensinar de forma desordenada. Em que sentido? O conteúdo sem pé e sem cabeça, sem nada a ver com nada. Não há uma conectividade com os assuntos a qual estou abordando. Então, a homilética, ela vai nos ajudar a fazer isso. Ela vai trazer, ela vai nos ajudar a ordenar as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que essas ideias ordenadas sejam entendidas pelos meus ouvintes. Porque se os meus ouvintes não entender a minha ideia, o que eu quero passar, que fruto vai ter? O que vai gerar nos meus ouvintes? Vai gerar nada, vai ficar infrutífero, porque não houve uma ordem na ideia a qual eu queria passar. O cristianismo revolucionou a arquitetura dos templos, quando levou para dentro deles o púlpito. Então, ou seja, por meio do púlpito, que foi levado para dentro dos nossos templos, que nós revolucionamos a arquitetura do templo. E isso dando ali uma função de autoridade e mostrando também uma responsabilidade, né, daquela pessoa que está ali em cima do púlpito para transmitir alguma coisa. Então, mostrando essa importância da pessoa que vai transmitir alguma coisa. O púlpito, entre os romanos, era a plataforma do teatro, onde os atores se apresentavam. Então, quando falamos do púlpito nesse sentido, nós não estamos falando dentro do sentido romano de alguém que está ali para se apresentar-se, não. Mas estamos falando de alguém que está ali para transmitir alguma coisa, para transmitir uma mensagem, transmitir uma ideia. E o que nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada, então o pregador que está em cima do púlpito, ele está ali para transmitir a palavra do Senhor.
e transmitir essa palavra de forma ordenada, de forma sábia, de forma ali com inteligência, para que os seus ouvintes possam entender e compreender aquilo que está sendo falado em cima do púlpito. As pregações exigiu que os pregadores fossem destacados e construíram-se estrados onde eles ficavam para pregar. Então, como a pregação exigiu que os pregadores fossem destacados, porque eles iam transmitir uma mensagem, eles iam transmitir ensinamento da parte de Deus, é aí que nós fizemos os estrados dentro das nossas igrejas. Onde uma base bíblica para isso é Neemias capítulo 8 e versículo 4, onde ele sobe no estrado e ali prega o evangelho, transmite ali as leis, transmite ali a palavra do Senhor para aquele povo ali. Então, o pregador, ele no púlpito, ele vai ganhar esse destaque sim, porque ele vai transmitir uma mensagem para os ouvintes. A centralidade do púlpito revelou que, para os protestantes, a pregação era o ponto mais alto do culto. Então, com essa centralidade do púlpito, trouxe a ideia que a pregação era o ponto central, o ponto mais alto do culto. Então, o ponto mais alto do culto é a palavra, é a ministração do evangelho, é a palavra. Então, a centralidade do culto não está no pregador, não está na cantora, não está em nada disso, está na pregação, na transmissão da palavra do Senhor. Então, você que é pregador, professor, você não é o centro da aula, você não é o centro da pregação. Quem é o centro da pregação é Jesus, quem brilha é Jesus. Então, o ponto mais alto do nosso culto, do culto, é a pregação. E é bem verdade que a pregação hoje, cada dia que passa, está perdendo, né, a essência de pregação, né? Porque hoje se canta muito, hoje se perde muito tempo com muitas coisas, mas quando chega na hora da pregação, dá poucos minutos para a pregação, para a exposição do texto, e quando a gente vamos assustar, não teve instrução nenhuma bíblica, porque só houve falatórios, e falatórios vazios de conteúdo. Aí os ouvintes saem do culto sem entender bulufa de nada. Por quê? Porque não houve ordem, né, nas suas ideias, e também a pregação não teve ali como ponto central do culto. Então, falando de homilética, nós entramos num outro teminha importante, que é a eloquência. O que é eloquência? Eloquência, no latim, eloquentia, o ato ou efeito de falar bem. Então, quando nós falamos de eloquência, nada mais é no latim a arte de falar bem. Então, quando você vai pregar, vai ensinar, vai ministrar a palavra do Senhor, o que a eloquência vai trazer? O falar bem. Então, você precisa falar bem, você precisa estudar, você precisa estudar gramática, você precisa estudar a língua portuguesa para que cada dia que passar você venha falar bem e atrair os ouvintes não só através da sua apresentação, mas também através da eloquência do falar bem, através também do poder de Deus na sua vida. Mas eu preciso falar bem. Isso é eloquência. Então as pessoas estão confundindo muito eloquência, bagunçando muito. Mas a eloquência é a arte de falar bem. A eloquência é a capacidade de conversar pelas palavras. Hoje é tão difícil, né, conversar pelas palavras, porque estão esvaziando tantas as palavras
que você já não consegue mais ter o contato com o significado original da palavra. Você fala uma palavra que hoje a pessoa entende aquela palavra como outra coisa. Por que como outra coisa? Porque esvaziaram o significado daquela palavra. E assim você tem que toda vez estar explicando o significado daquela palavra, um significado figurado, que significa isso, significa aquilo. E a gente vamos vendo que a gente está no meio de um mimimi no nosso meio, que a gente não pode falar certo tipo de palavra, que as pessoas já se assustam. Mas por que isso? Por causa do esvaziamento das palavras. As pessoas não têm mais contato com a gramática, as pessoas não têm contato mais com o dicionário, Aurélio, a pessoa não tem mais contato com nada disso. Então as pessoas não têm mais contato com a originalidade das palavras. Mas a homilética, a eloquência, ela traz isso para nós, que somos ensinadores, pregadores. Lutamos cada dia que passa para falar melhor, para transmitir melhor o nosso conteúdo. E assim nós precisamos então de estudar a homilética e nesse sentido da homilética, organizar nossos pensamentos e transmitir um conteúdo ali de forma objetiva e de forma clara. O que ainda aprendemos sobre a eloquência? Grito não é sinal de eloquência e nem autoridade. Estão achando que eloquência é grito. Estão achando que eloquência é ficar igual um maluco no altar da igreja, gritando igual um maluco o culto todo, é um culto todo gritado, um culto todo alvoroçado. E as pessoas não entendem a mensagem que está sendo transmitida. Por quê? Porque parece que tem um maluco no altar que só fica gritando o culto inteiro. Isso não é eloquência, isso não é sinal de autoridade, isso é sinal de imaturidade. É sinal que as pessoas não aprenderam o que é homilética, não sabem o que é pregação. Estamos um caos no nosso dia de hoje. Claro que eu não estou generalizando, mas é um caos quando falamos de pregação. É cada pregação absurda, é cada loucura que nós estamos observando no nosso meio. Mas porque as pessoas não sabem mais o que é pregação. Acho que pregação é gritaria. Acho que pregação é isso, mas não é isso. Gritaria não é sinal de eloquência e nem é sinal de autoridade. Nada disso. E muitos pregadores já entenderam que se chegar no altar e dar uns 3 gritos, uns 3 pulinhos, a igreja supostamente pega aquele fogo estranho e a igreja parece que entra no mistério, entra no manto, supostamente falando, mas vazios de conteúdos. E o que a homilética vem fazer? Organizar o conteúdo. Professor de escola dominical, pregador, você precisa falar bem, você precisa ministrar as aulas de forma objetiva, de forma correta. Você precisa transmitir o seu conteúdo de forma clara e objetiva. O orador que consegue mover as pessoas, persuadindo-as a acatarem as suas palavras, é eloquente. Pegou? Pegou? O que é o orador? O que é uma pessoa eloquente? É aquele orador que consegue persuadir os seus ouvintes por meio das suas palavras. Não precisou de grito, não precisou de maluquice, não precisou de histeria nenhuma, mas através da tua palavra, através da palavra ensinada, de modo claro, objetivo, ele conseguiu persuadir os ouvintes a acatarem a sua palavra. Isso é ser eloquente. Isso é eloquência. As pessoas acatarem as suas palavras de forma tranquila, de forma objetiva. A eloquência é a capacidade de persuadir pela palavra. Então, como é que você tem eloquência? Na medida que você mostra que você consegue persuadir os seus ouvintes, as pessoas, por meio da palavra. E aqui eu estou falando persuadir para a verdade e não para a mentira, ou seja, pregando o evangelho de forma clara e objetiva. O que torna o pregador eloquente? Primeira coisa, o que torna o pregador eloquente é o assunto.
Grava isso, professor de escola dominical. Grava isso, pregador. Grava isso, você que lida com pessoas. Grava isso, ou você que é líder. O que torna o pregador eloquente? Primeiro, assunto. O assunto que você vai abordar. O pregador ou ensinador precisa saber o que está falando para poder convencer os outros, pelo amor de Jesus Cristo. Nós precisamos saber ou entender o assunto o qual estamos falando. Temos que parar de ser palpiteiros. Porque o que mais temos no nosso meio, tanto no meio evangélico, tanto no meio até mesmo político, são palpiteiros. Por que palpiteiros? Não conhece o assunto, mas quer falar do assunto. Então, o que torna o pregador ou o ensinador eloquente é o conhecimento do assunto abordado. Então, se vai abordar um assunto, você precisa conhecer o assunto. Se não conhece o assunto, pelo amor de Jesus Cristo, fique calado. Em nome de Jesus. Não passe vergonha, dando palpite em assunto que você não conhece. Então você que vai dar aula, não, você que irá dar aula e não conhece o assunto, passa a oportunidade para um outro professor. Isso não é vergonhoso, não é vergonha nenhuma fazer isso. Isso só mostra que você teve humildade de reconhecer que não domina o assunto. Faça isso em nome de Jesus para não passar vergonha, porque precisa dominar o assunto. Se não domina o assunto, não tem autoridade nenhuma para ensinar. A demonstração de que o pregador ou o professor domina o assunto inspira a confiança nos ouvintes e lhes facilita a aceitação. Então, quando o pregador ele demonstra conhecer o assunto, ele inspira confiança. Pegou? Pegou? O ouvinte, ele confia tanto no pregador, naquela pessoa, no orador que está transmitindo o ensinamento, transmitindo a informação, ele confia tanto que vai facilitar a aceitação daquele conteúdo. Por quê? Porque ele confiou no orador. Mas por que ele confiou no orador? Porque o orador, ele transmitiu, ele demonstrou que conhecia, que tinha um conhecimento do assunto. Então isso facilita também, né, o ouvinte a acatar, o ouvinte ali, né, a ter confiança no que eu estou ensinando. Para isso, o pregador ou o professor precisa ser estudioso, pesquisador, observador, atento. Aí aqui eu vou apertar um pouquinho, bora lá para apertar um pouquinho. Pregador e professor, ele precisa ser um estudioso. Aí aqui eu aperto um pouquinho. Quantos livros por mês, professor, pregador, você ler? Quantos livros? Como é que está sua vida de estudo? Como está a sua vida intelectual? Como está a sua vida espiritual? Porque a vida intelectual e a vida espiritual, ela anda de mão dadas. Ela não é uma vida divorciada. Então é a vida de oração e a vida de estudo, ela anda de mão dada. A vida espiritual e a vida intelectual. Então o que nós estamos observando? Professores que querem assumir classe de escola dominical sem saber de nada. Caíram de paraquedas. Simplesmente isso. Não conhece o assunto, não conhece didática, não conhece metodologia, não sabe de nada, mas quer dar aula em escola dominical. Como pode ser isso? Como é que está essa vida nossa de estudo? O professor tem que ser um pesquisador. Um professor ele precisa ser um observador atento. Pegou o conteúdo ali, se tratando de escola dominical, pegou o conteúdo ali, vou me aprofundar no conteúdo, deixa eu observar
se o escritor não errou. Porque eu não posso transmitir um erro que um escritor ali escreveu na revista Escola Dominical ou no livro base da Escola Dominical. Não, eu tenho que ser um estudioso, um pesquisador atento, um observador. Eu preciso disso, ser um estudioso. Então, se você não lê livros nenhum por mês, reveja o seu conceito, professor. Pregador, reveja o seu conceito. Ah, mas eu prego demais. Prega menos e estude mais. Porque quando a pessoa acessa de aprender, ela acessa de ensinar. O segundo ponto que torna o pregador eloquente é a convicção. A convicção é a clareza de que se está falando a verdade absoluta. Professor, ensinador, pregador, não importa em qual área você esteja na figura de um ensinador, de um professor, você precisa ter convicção e certeza que aquilo que você está ensinando é uma verdade absoluta. E se tratando do Evangelho, o Evangelho é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa, não é uma das verdades, não. É a verdade absoluta. Sem Jesus Cristo não tem como chegar-se ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade absoluta, não umas das verdades. Então, eu tenho que ter convicção que aquilo que eu estou ensinando é a verdade absoluta. O pregador ou o professor eloquente precisa revelar não só que está dizendo as coisas certas, mas que está sendo movido por motivos honestos. Então, o professor ou pregador eloquente, ele precisa mostrar que está dizendo a coisa certa, está falando a coisa certa e que também está sendo movido por motivos honestos. E quando falamos de honestidade, cada dia que passa fica mais difícil, né, falar de honestidade, principalmente no nosso meio, tanto evangélico, principalmente, tanto no meio político também. O que nós estamos observando? A honestidade passando longe de muitos de nós, né? Principalmente a honestidade intelectual está passando longe de cada um de nós. O pregador ou professor eloquente revela tranquilidade diante da desconfiança e do ceticismo de seus ouvintes. Então, quando o pregador ele é eloquente, por mais que os seus ouvintes eles são céticos, desconfiantes, ele se posta de forma tranquila. Por quê? Porque ele crê naquilo que está pregando. Ele crê naquilo que está ensinando. Então ele se posta de forma tranquila. E o que é o ceticismo a título de formação para abrir um pouco mais a nossa mente? Falta de crença, incredulidade, dúvidas. Aí resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente. Então, o que é ceticismo? É isso: falta de crença, incredulidade, dúvida. E o que isso vai acarretar? Qual que é o resultado disso? Procedimento intelectual de dúvida permanente. Então, diante dessas pessoas que têm essas dúvidas permanentes, os céticos, nós temos que ter tranquilidade. Mas nós vamos ter tranquilidade como? Se eu for um pregador eloquente, se eu for um professor eloquente. E assim eu mantenho a minha tranquilidade diante desse público e assim continuo ensinando o evangelho diante desses ouvintes. Vale dizer que o pregador ou professor precisa crer naquilo que prega. Pregador, professor, ensinador que não crê no que está pregando é uma miséria no nosso meio. Porque vocês precisam acreditar no que está pregando. Porque existe pessoas que estão pregando a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou, mas ele não crê 100% que de fato Cristo ressuscitou. Ele não acredita 100% nisso.
Ele ainda tem aquela dúvida, e não estamos falando daquela dúvida saudável que te leva você a pesquisar, a aprofundar no assunto para você tirar aquela dúvida e ter o conhecimento acerca daquilo. Não, estou falando de dúvida meio de ceticismo. Não acredita que Jesus ressuscitou, mas está ensinando no nosso meio. Isso nós temos. Então o pregador ele precisa acreditar no que está pregando. E para finalizar a aula de hoje, na aula que vem, na próxima aula, o terceiro ponto que torna o pregador eloquente na aula que vem, nós vamos tomar o ponto que é o terceiro ponto, o conhecimento. Tá? Então, na próxima aula, vocês já ficam ligados que na próxima aula nós vamos partir do terceiro ponto, que é o conhecimento. Então, para finalizar a aula de hoje, né, um pregador ou professor sem fé, sem convicção, é um falsário e um vigarista. Então, um professor ou um pregador sem fé, sem convicção, é um falsário ou um vigarista. Porque nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé naquilo que estamos pregando. Que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a tua igreja santa e lavada no sangue do Cordeiro. Então, finalizo a aula aqui, essa aula de hoje. Peço que você que me acompanhou até aqui, que você compartilhe, que você divulgue o nosso canal, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo várias aulas dentro desse tema homilética. Então vai ser muitas aulas mesmo, para nós aprofundar dentro desse tema, aprofundar dentro dessa matéria da teologia, que é a homilética. Então aqui eu agradeço você que ficou até aqui comigo, que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa estar aprendendo cada dia mais com essas aulas didáticas, com essa aula simples, com essa aula tranquila e fácil de se colocar em prática. Que Deus abençoe em nome de Jesus.